vamos supor que, sei lá, no meio do ano em diante da Fórmula 1, não bata o calendário com a Indy, a gente, eu tô inventando aqui, né, que eu tô supondo que ele tem um piloto lá que é um Red Bull driver, sei lá, se o Palou fosse, por exemplo, entendeu? Pô, não bate isso nas semanas, a gente vai colocar o Palou. Por que não, entendeu? Tipo, você tá dando a oportunidade de um piloto que merece, que tá indo bem em outra categoria. Tudo bem, o cara nunca andou no Fórmula 1, isso, aquilo, mas é um piloto que talvez é legal dar oportunidade. Você dá oportunidade pro Ricciardo, ele já teve a oportunidade dele. Ou pega um cara da Fórmula 2, um cara que esteja andando bem. O que estão comentando, o próprio Helmut Marko disse numa declaração que ele tem 2 caras na frente nessa fila do Ricciardo, que ele não considera o Ricciardo, a última declaração do Helmut Marko. Ele coloca o Leon Lawson, que hoje está na Super Fórmula do Japão, e foi 3º colocado na Fórmula 2 no ano passado. E também ele considerou ali, talvez aí sim, para o ano que vem, o Iwasa, que hoje é o 3º colocado da Fórmula 2, o japonês também do programa Red Bull. Então ele está considerando muito mais o Leon Lawson do que o Ricciardo. Sobre o Ricciardo, muita gente falou que ele foi para a Faenza fazer o teste do banco, mas tem 2 considerações. Primeiro, que ele é piloto reserva da AlphaTauri também. Então, se precisar entrar num carro da AlphaTauri, tem que ter o banco pronto. Sim. Segundo, com um jornalista, o Nate Saunders, que é um editor da ESPN nos Estados Unidos, e é próximo ao Ricciardo, ele foi para a Europa mais pro casamento da filha do Stroll, da Chloe, do que para fazer o teste. Coincidentemente ou não, na festa de noivado, foi quando ele teve a reunião com a McLaren que ele perdeu a vaga na McLaren. Então, foram 2 coincidências do noivado e do casamento da Chloe Stroll, mas de acordo com o Nate, a viagem para a Itália foi muito mais para o casamento do que, mas já começa esse zum e os nomes citados, Christian. O Helm considera naquela linha de o Lawson e o Iwasa mais à frente do que o Ricciardo. Não, eu acho que de repente ele tem razão nesse aspecto, mas eu faria essa mudança se eu fosse partir para a direção de pilotos novos que tem 0 de experiência com Fórmula 1 ou muito pouco, eu faria essa mudança no final do ano. Eu acho que você não está dando uma chance a mais para o Ricciardo, você só está gerando uma estabilidade dentro da Toro Rosso para terminar a temporada. E o Ricciardo, com a experiência que ele tem, ele sabe que ele está ganhando uma chance e ele sabe que se ele quiser ter algum tipo de futuro na Fórmula 1, ou ele vai ter que performar nessa segunda metade de ano, ou para ele daí é game over para sempre, acabou a Fórmula 1. Então eu acho que ele vai acabar se colocando numa situação onde ele tem que sentar e acelerar e de repente ele vai encontrar aquela motivação de volta. Ele vai talvez até vender a casa dele lá de Los Angeles, sei lá o que ele vai fazer, mas ele vai tentar encontrar aquela motivação. Se fosse no final do ano, eu concordo com isso que vocês estão falando. Eu não iria de Ricciardo de jeito nenhum no final do ano. Se chegar ao ponto de substituir o Nick na metade da temporada, eu iria de Ricciardo. Não, o Palou pior ainda porque ele nem conhece as pistas, né? Ah, ele é bom, ele se vira. Não, ele é ótimo. Tem simuladores hoje em dia. Não, mas é um pouco diferente, porque, ok, você anda no simulador, você chega lá, daí chove num treino, daí no outro treino já tem que fazer uma simulação de classificação, daí entra na classificação, Q1, Q2, Q3, a batata tá assando. Olha, de todos os pilotos da Indy, eu já falei isso aqui em outros programas, a gente vai falar de Fórmula Indy no programa também hoje, mas eu concordo com você. Pra mim, se tem um cara da Indy pronto pra assumir um Fórmula 1, é o Palou. New Garden na Williams no lugar do Logan Sargent. Ô, louco! Mas aí eu acho loucura. E porque o assunto Williams, o Christian tocou o assunto, aliás, pra colocar você na conversa aqui, pode opinar também no chat, eu sei que muita gente na nossa primeira exibição já tá colocando ali, o Nelsinho vai mandar mensagem no chat também ali agora pra colocar se você acha que tem que ter essa substituição do De Vries ou não, se o Ricciardo é um bom nome ou não, se pode ser um Leon Lawson, o Iwasa, eu me atrapalho com o Iwasa do Japão, e tá com certeza muita gente que entre esses dois da Red Bull. Entre Lawson e... Exatamente. Isso. Se por acaso a gente chegasse nesse ponto. Não, o Iwasa ele só poderia assumir no ano que vem, porque ele não tem a superlicença. Mas entre, por exemplo, Lawson e Ricciardo, eu iria de Lawson. Agora no meio do ano. Eu não tiraria o De Vries. Eu deixaria o De Vries
Até o final fim do ano. Até o Não, fim do ano. Tudo bem, daí eu acho que tá todo mundo na mesma página. Eu deixaria o De Vries. Eu também faria isso, e daí, no final do ano, se o Nick não performar, se ele realmente não tiver condições para continuar lá na AlphaTauri, daí de repente, você partir para outro piloto Red Bull que tá subindo a escadinha. Isso se a AlphaTauri não for vendida, que tá uma conversa que o novo CEO da Red Bull quer se livrar porque a AlphaTauri tá perdendo muito dinheiro. Mas isso daí já tinha, acho que no ano passado, as conversas não começou agora. Mas alguns meses atrás... Não, mas esse novo CEO da Red Bull, a AlphaTauri tá consumindo muito dinheiro e eles estão querendo vender. E o que eu recebi aqui também foi que era uma equipe do Cazaquistão que ia comprar, só que tinha muita suspeita de ser dinheiro do Mazepin. E aí seguraram, por enquanto. Não deixaram fazer a venda. Acho que ia ser uma venda de 900 milhões de... E o Enzo, que o Enzo também é um piloto academia Red Bull, mas pegando aqui, a gente tá gravando o programa hoje, 15 de maio, tá indo pra exibição dia 16 de maio. E spoiler daqui a pouco pra você. Nesse momento o Enzo é o 9º colocado do campeonato e o Asa é o 3º, então nesse momento a gente considera o próprio Helmut Marko. Sim. Considera o desempenho do Ioasa melhor do que o do Enzo, né? Então, até de superlicença e tudo mais, então nesse momento a cotação tá melhor. Tá cedo o campeonato da Fórmula 2, né? O Enzo teve um começo que não foi ideal, não foi o que ele imaginava. Tem muito chão pela frente aí no campeonato da Fórmula 2, então a gente espera que ele, agora que ele fez o pódio dele, voltou, tirou aquele peso nas costas que ele estava acumulando, agora vamos torcer que as próximas corridas vão um pouco melhor, né? Não, ele não só fez o pódio, como o primeiro pódio dele, como ele quase foi pole. Mas passou raspando muito, muito perto. Eu acho que se as primeiras provas do Enzo tivessem sido como essa última dele, ele também estaria nessa briga. Concordo. Então, eu também acho que ele seria um dos fortes candidatos a esse outro, assim, a gente está especulando aqui, né? A gente já começou a meio que fritar não, mas falar da situação difícil do Nick e a gente nem sabe o que realmente vai acontecer, mas se o Enzo tivesse feito as primeiras 3, 4 corridas... Igual ele tem feito o ano passado. Igual ao ano passado ou igual à última, eu também colocaria, claramente, o Enzo também nessa lista.